Seja bem-vindo a Sob a Mesma Face, uma narrativa que explora as fronteiras entre amor, perda e a complexidade da existência humana. Eu sou o Eric, autor desse projeto literário que agora também compartilho em forma de podcast. Aqui, a cada ato, a gente caminha ao lado de Julian e Henry pelas ruas de Paris. Obrigado por me acompanhar na criação dessa história. Então, vamos ao ato de hoje? Algumas amizades começam sem fazer barulho. Nascem em gestos pequenos, na confiança que se constrói devagar, na sensação de ser visto sem precisar se explicar demais. São encontros que apenas acontecem, sem anúncio, ocupando um espaço que antes a gente nem sabia que estava vazio. Este ato acompanha o vínculo entre Henry, Claire e Agnes. Uma noite comum que revela a delicadeza do carinho que existe entre eles. Cozinham juntos, conversam sem pressa, deixam a música preencher as pausas. Às vezes é no cotidiano, no que passa despercebido, que a vida abre espaço para quem realmente importa. É um ato sobre tipo de presença que sustenta, sobre a calma que nasce quando estamos entre pessoas que nos acolhem, e sobre a força silenciosa da amizade. Parte 2. Caminhos Cruzados. Ato 6. O Café Livraria Les Eaux segue no seu próprio ritmo, alheio ao movimento da Rue de Bretagne lá fora, que parece ainda mais viva com a chegada da primavera. Depois do período mais frio do ano, é natural ver as pessoas voltando a ocupar as ruas, como se estivessem redescobrindo a cidade. Paris responde bem a isso. As mesas do lado de fora enchem rápido. As conversas se espalham pelas calçadas, e tudo ganha um brilho diferente. Não sei dizer se também sinto essa vontade de estar na rua, ou se ainda estou me ajustando aos últimos meses. Passei por eles em silêncio, mais atento a mim mesmo do que ao que acontecia ao redor. É por isso que eu estou aqui hoje. Tento deixar o que ficou do inverno para trás. Chego alguns minutos antes da leitura da Claire. Ou melhor, algumas horas. Caminho entre as prateleiras, passo os dedos pelas lombadas como quem reconhece rostos antigos. Nenhuma história me chama de verdade. Estou preso em uma ressaca literária que já dura mais do que eu gostaria. Começo um livro e abandono ainda nas primeiras páginas. Acabo recorrendo a histórias já conhecidas, como se fossem o único lugar onde ainda posso me encontrar. Observo as pessoas acomodadas nos pequenos lounges que existem aqui. Postura relaxada, atenção inteira na leitura. Aquela tranquilidade quase performática, acompanhada por xícaras de café e macarrões coloridos na mesa ao lado. A imagem clássica do leitor parisiense. Cresci imaginando que, um dia, seria uma dessas pessoas, mas a leitura nunca foi conforto para mim. Sempre foi movimento. Talvez seja por isso que eu nunca tenha conseguido me definir como leitor. A escrita da Claire é uma das que mais me provocam esse movimento. Ela não tenta suavizar nada, só encontra um jeito honesto de dizer as coisas, com cuidado suficiente para não ferir e, ao mesmo tempo, coragem suficiente para não mentir. Foi em uma de suas leituras que eu encontrei Agnes pela primeira vez. Naquele dia, entrei no Les Eaux em um gesto automático, tão perdido quanto um turista. Eu tentava me deixar levar, permitir que Paris me oferecesse o que eu buscava quando mudei para cá. Pequenos convites inesperados, acontecimentos que surgem do nada e por algum motivo parecem mais interessantes do que qualquer plano que eu pudesse fazer. Eu não pretendia ficar, só queria encontrar algo que me distraísse. Sempre passei por essa parte da cidade, mas nunca me sentei nos cafés, parei nas lojas ou atravessei a praça com tempo suficiente para apreciá-la. Caminhei por essas ruas por anos, mas não as havia vivido de verdade. Segurava um livro qualquer nas mãos, fingindo interesse na contracapa, quando notei o movimento no fundo do café. Cadeiras sendo aproximadas, pessoas se ajeitando com uma expectativa tranquila. Um cartaz simples anunciava o evento. Claire Dubois, leitura do livro Minuit au Troisième. Enquanto procurava uma cadeira entre as poucas disponíveis, pensei que se nenhum livro me encontrava, talvez eu pudesse me deixar encontrar pela leitura de alguém. Claire surgiu antes mesmo que eu tivesse tempo de pensar no que eu estava fazendo ali. Trazia a mesma energia alegre que sempre carrega por onde passa.
Ela deu as boas-vindas à plateia com um sorriso largo e falou brevemente sobre o capítulo que escolhera para ler. Não explicou muito. Ela nunca explica. Disse apenas que era um trecho sobre algo que, segundo ela, escreveu antes mesmo de entender o que estava dizendo. A sala acompanhou a mudança de tom como quem já conhece o caminho. O burburinho se dissolveu devagar, as pessoas se ajeitaram nas cadeiras, algumas respiraram fundo. Era quase um pequeno ritual entre ela e o público, um breve aviso de que, dali em diante, ninguém sairia ileso. O trecho de abertura que ela escolheu me pegou de jeito. Foi como reencontrar um pensamento antigo, um que eu nunca havia colocado em palavras. Acreditei por tempo demais que só amar já basta para que não machuque, mas o corpo sempre sabe. Ele endurece, encolhe, tenta caber no espaço que nos dão até faltar o ar. Minha liberdade, ao contrário do que pensei, não veio da coragem, veio da exaustão. Ainda lembro daquele momento como se tivesse sido ontem. A voz dela, a expressão delicada em seu rosto. Claire e sua habilidade de dizer as coisas de um jeito que ilumina por dentro. Fui cativado ali, naquele mesmo instante. Enquanto Claire lia o próximo parágrafo, uma mulher ao meu lado pareceu perceber o impacto daquelas palavras. Ela se inclinou levemente em minha direção. É isso que eu mais gosto nela. Não tenta nos ensinar nada. Só lembra do que já sabemos, mesmo quando preferimos esquecer. Eu a encarei por um segundo. Postura calma, olhar atento, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Ela não observava a sala nem o público. Seu olhar permanecia fixo em Claire. Ela sempre tem esse efeito nas pessoas? Quase sempre. A Claire tem essa habilidade rara de quem não fala para emocionar, fala para libertar. A expressão em seu rosto mudou, ficou leve, um sorriso se formando nos cantos da boca, como quem recorda algo bonito. Às vezes precisamos que alguém diga aquilo que ainda não conseguimos entender sozinhos, você não acha? Ela se virou para mim e nossos olhos se encontraram pela primeira vez. Havia uma tranquilidade tão pura neles que me fez sorrir também. Acho que foi exatamente o que aconteceu agora. Respondi. Primeira vez? Eu estava procurando algo para ler e acabei aqui por acaso. Ela não tentou puxar mais nada de mim. Só assentiu de forma discreta, como se entendesse mais do que eu havia dito. Tenho a impressão de que você virá mais vezes. Algo no seu tom de voz, ou na forma serena com que me olhava, me deu a sensação de que ela me oferecia um lugar tranquilo para existir. Já passei por isso antes. Ouvir algo e pensar por que demorei tanto para entender. Acho que ainda estou aprendendo a olhar para certas coisas. Ainda me pergunto por que respondi com tanta honestidade. Quando a leitura terminou, ficamos entre os últimos da fila para o autógrafo. Eu segurava o livro sem saber exatamente o que dizer, e ela comentava sobre sua vida, sobre a leitura e sobre os pequenos rituais que tinha desenvolvido para lidar com suas desventuras no amor. Fiquei encantado com a naturalidade com que ela se abria. Não havia sentimentalismo, nenhuma profundidade forçada, apenas um relato sincero. Quando chegamos à mesa, ela cumprimentou Claire com um longo abraço e um beijo leve nos lábios. Ah, agora faz sentido. Falei entre um sorriso que escapou sem que eu percebesse, tocado pelo carinho evidente entre elas. Agnes falava de Claire com uma intimidade que ia muito além da admiração de um fã. Quando vi as duas juntas, tudo finalmente se encaixou. Agnes riu baixinho ao perceber a expressão em meu rosto. Acho que encontrei um novo fã para você, ma chérie. Claire sorriu para mim com a mesma delicadeza do trecho que acabara de ler. Fico feliz que tenha vindo. Gostou do capítulo de hoje? Já estou ansioso pelos próximos. Eu estendi meu exemplar para ela, que o segurou com uma das mãos enquanto ajeitava a caneta com a outra, pronta para escrever. E para quem vai a dedicatória? Ah, desculpe. Me chamo Henry. Claire autografou devagar, ainda envolvida pelo ritmo da leitura. Agnes esperou ao meu lado enquanto ela guardava os livros, organizava a mesa, recolhia as pequenas coisas que sobraram do evento. Seguimos conversando como se já nos conhecêssemos há mais tempo do que fazia sentido. Falamos sobre Paris e sobre os lugares onde, segundo ela, eu precisaria ir algum dia. Já próximos da saída, agradeci pela companhia e disse que tinha adorado conhecer as duas. Agnes me parou antes que eu pudesse atravessar a porta. Ela demorou um pouco antes de falar, me encarando com aquele olhar atento que sempre vê além da superfície. Que tal mantermos contato? Prometo avisar quando a Claire fizer a próxima leitura.
Hoje mesmo, tanto tempo depois do nosso primeiro encontro, ainda reconheço a mesma silhueta se aproximando entre as cadeiras do Les Eldulce. Agnes desliza até o meu lado com a naturalidade de quem já pertence ao lugar. Coloca a bolsa aos pés, ajeita o casaco e me lança uma expressão divertida. Você ainda faz essa mesma cara boba quando a Claire vai começar. O tempo passa, mas algumas coisas permanecem exatamente iguais. O céu escurece, lá fora, quando Claire termina a leitura do dia. Deixamos o evento e seguimos pelas ruas do Omaré, nos esgueirando pelas calçadas que, a essa hora, parecem estreitas demais para tanta gente. Ainda carrego no corpo o que gosto de chamar de efeito Claire, aquela sensação de algo que continua ecoando por dentro. Elas caminham à minha frente, abraçadas. Claire comenta sobre um texto novo que começou a escrever. Agnes reclama que ela sempre fala dessas coisas antes de estar pronta para mostrar qualquer linha. Você faz isso só para me provocar, e depois desaparece com o texto por semanas. Claire para no meio da calçada e faz Agnes parar junto. Olha para ela como se estivesse calculando como responder, antes de tocar seu rosto com a mão. O suspense é minha melhor fonte de inspiração, mon amour. Agnes revira os olhos, ri baixo, e a abraça de novo para retomarem o passo. Parecem animadas, apesar do cansaço do dia. Riem alto, apontam vitrines. Eu escuto mais do que falo. Observo o jeito como se entendem, sem precisar explicar demais. Pequenos gestos, um toque rápido no braço, um olhar que antecipa o fim de uma frase. Chegamos ao lugar onde deixei a lambreta estacionada de maneira duvidosa. Fico aliviado ao ver que ela ainda está ali, em vez de ter sido guinchada. Pigarreio para chamar a atenção das duas, enquanto pego o capacete no compartimento sob o banco. Você não vai embora agora, vai? Claire pergunta num tom que soa menos como dúvida e mais como constatação. Eu achei que sim, mas, pelo visto, não vou mais. As duas se olham e sorriem uma para a outra, como se naquele gesto coubesse uma conversa inteira. Pensamos em ir para casa, abrir uma garrafa, comer alguma coisa. Você quer vir? Adoraríamos a companhia. Os convites de Agnes são sempre assim, bem colocados, quase delicados demais para serem recusados. À primeira vista parecem pura politesse, mas existe algo no jeito dela colocar as palavras que desarma qualquer resistência. Além disso, você está nos devendo uma visita faz tempo, Henry. Estamos com saudade? Claire cruza os braços e arqueia a sobrancelha. Ela é mais direta, menos cerimonial, mas sempre encerra os convites com um toque de carinho. Aceito sem pensar muito. Elas sabem o quanto gosto de prolongar as noites com encontros simples entre amigos, desses que não precisam de motivo especial. Combinamos de nos encontrar no prédio delas. Eu sigo na frente de lambreta. Elas preferem ir a pé. Chego alguns minutos antes. Estaciono com mais cuidado desta vez e encosto a lambreta perto da calçada. Ainda sinto o corpo vibrar levemente com o trajeto curto. A rua aqui é mais calma, menos vitrines, menos ruído. Fico apoiado no guidão, observando o prédio discreto à minha frente. Poucos andares, janelas altas, pequenas sacadas com gradis de ferro escuro. A fachada poderia facilmente passar despercebida nesta parte da cidade, não fosse a floricultura no térreo, que dá ao conjunto um charme particular. Ao lado dela, uma porta de madeira pintada de azul, com detalhes esculpidos, marca a entrada para um pequeno hall. Claire e Agnes chegam logo depois. Vou passar rapidinho na floricultura. Agnes fala enquanto muda de direção, fazendo um gesto para que eu vá com ela. Claire concorda com a cabeça e segue para a porta do prédio. Na loja, Agnes troca 2 ou 3 palavras com a florista que a reconhece de longe. Começa a escolher algumas flores com calma, não pergunta preços, não explica nada, apenas escolhe. Acaba ficando com flores claras, delicadas, algumas ainda fechadas. Tons suaves, quase discretos. Nada que queira chamar a atenção, mas que faz diferença enquanto está ali. No hall de entrada, ela substitui o arranjo sobre o pequeno aparador de madeira pelo que acabou de montar. Ajusta a composição com cuidado. Retira uma flor, aproxima outra, inclina um caule. Dá alguns passos para trás e observa o resultado. Um sorriso discreto surge em seu rosto. Gosto de ver Agnes fazendo isso. Ela cuida dos lugares com o mesmo carinho com que cuida das pessoas ao seu redor. Subimos as escadas juntos. Antes mesmo de alcançar o andar, reconheço o cheiro do apartamento.
Um aroma leve e floral misturado a algo mais íntimo. Talvez um resto de perfume no ar, chá esquecido sobre a bancada, madeira aquecida pelo dia. É um cheiro bem característico daqui, um sinal discreto de que estamos chegando em casa. Anis pendura nossos casacos lado a lado ao entrar e avisa que vai trocar de roupa antes de desaparecer pelo corredor. Claire já está na cozinha, como se ainda estivesse embalada pelo ritmo da noite. Eu coloco o capacete no mesmo canto de sempre e me sento diante da estante de discos, seguindo um movimento que já conheço bem. O apartamento é uma soma das duas. Dá para perceber onde começa uma e termina a outra, mas só se alguém estiver prestando atenção de verdade. Almofadas coloridas, livros empilhados como quem interrompe leituras e promete retomá-las, pequenas esculturas espalhadas pelas estantes, alguns quadros encostados no chão, outros já pendurados, como se ainda estivessem em processo de decisão. Há uma harmonia na decoração que não depende de ordem. Tudo fala de duas pessoas diferentes que aprenderam a transformar o espaço em um lugar que só existe porque elas estão ali. Repare em um dos meus suéteres dobrado sobre o encosto do sofá. Reconheço as pantufas no canto da sala, perto da estante de discos. Sei que a minha escova de dentes ainda está no banheiro de visitas, esquecida de propósito. No quarto de hóspedes, há uma foto de nós três, um antigo presente de aniversário, apoiada na mesa de cabeceira. De alguma forma, por aqui também existe um pouco de mim. Claire abre a geladeira e começa a separar alguns ingredientes, falando sozinha enquanto decide o que vai virar comida. Escolhe uma música animada, ela começa a dançar no mesmo instante. Aumenta o volume. Não encoraja, Henry. Agnes diz ao se juntar a ela na cozinha, já pegando uma garrafa de vinho na geladeira. Vinho? A pergunta vem só depois que ela abre a garrafa e começa a servir as taças. Sempre. Brindamos como de costume. Claire passa a cortar alguma coisa sobre a bancada. Agnes se aproxima, pega uma faca, ajuda por alguns instantes e depois se afasta para buscar outra coisa. Elas se movem pela cozinha com uma precisão tranquila, não se esbarram, não precisam se avisar. Cada gesto parece antecipar o próximo. Vou fazer aqueles canapés que você gosta. Claire diz arqueando de leve a sobrancelha na direção de Agnes. Os com limão? Os com limão. Ah, os canapés com limão. É sempre um prazer observar as duas juntas. O que existe entre elas não precisa de anúncio. Não se manifesta em grandes gestos, nem em declarações. É um amor feito de amizade, companheirismo, cuidado. Um amor que funciona. Estamos todos na sala quando Agnes começa a me contar sobre uma exposição que abriu perto dali e que insiste para que eu vá com ela. Me sento no tapete, com as costas apoiadas no sofá. Claire fala sobre alguém que encontrou no metrô e decidiu transformar em personagem para o livro novo. Agnes provoca, dizendo que, ultimamente, Claire anda abordando desconhecidos mais como repórter investigativo do que como escritora. As duas acabam rindo da própria discussão. A noite segue assim, sem direção clara, sem expectativa. A comida aparece aos poucos, as taças se enchem de novo, as histórias surgem sem aviso. Não há um momento em que alguém propõe algo, tudo simplesmente acontece. Mais tarde, Agnes e eu estamos distraídos conversando quando percebemos o silêncio em comum. Claire adormeceu no sofá atrás de nós. Agnes se levanta, se inclina sobre ela e a chama baixinho. Vai deitar, mon amour. Eu ajeito a cozinha depois. Claire protesta, mas já começa a se levantar. Vem até mim bocejando e me dá um beijo demorado no rosto. Fica. A casa é sua. Bonne nuit, ma belle. Ela desaparece pelo corredor e a porta do quarto se fecha sem barulho. A música continua agora mais baixa, mais tranquila. Ajudo Agnes a recolher alguns pratos, limpar a bancada, empurrar as coisas para os lugares de sempre. Depois voltamos a nos sentar. Ficamos alguns minutos em silêncio, cada um com sua taça, como se a noite pedisse menos palavras. Tenho te visto pelo seno ultimamente. A frase não pesa, não vem carregada de expectativa. Apenas abre espaço para que eu fale, se quiser. Penso um pouco antes de responder.
Gosto de ir para lá no fim da tarde. É um dos poucos lugares onde sinto que consigo me encontrar. Ela sente devagar. Alguns hábitos não precisam desaparecer, às vezes só mudam de significado. Agnes abaixa o olhar por um instante. Parece buscar algo na memória. Os olhos passeiam distraídos pela estante de discos, antes de voltarem para mim. Como você está de verdade, Henry? Normalmente, perguntas assim me deixam desconfortável. Não pela intenção, mas pela dificuldade que tenho de falar sobre o que se passa comigo. Com Agnes, no entanto, é diferente. Sei que ela só está tentando cuidar de mim. Estou aprendendo a não fugir tanto do que penso. Ela aceita a resposta como quem entende que aquilo já é muito. Difícil? Mais difícil do que parece. Mas necessário? Mais necessário do que gostamos de admitir. Agnes tem esse jeito de conversar que não apressa, não oferece soluções prontas, não tenta preencher os silêncios. Apenas sustenta o espaço. Às vezes é exatamente disso que eu preciso. Seus dias têm sido bons? Tranquilos. Às vezes solitários. Às vezes exatamente como eu quero que sejam. Ela continua me observando, atenta. Arrisco ir um pouco além. Tenho tentado seguir seu conselho, redescobrir a cidade e olhar as coisas de outro jeito. Agnes permanece em silêncio. Não é um silêncio vazio, é daqueles que sabem mais do que dizem. Ela percebe quando tento me esconder atrás de frases bem colocadas. Mas não me chama para fora à força, apenas deixa a porta aberta. Ela estende a mão e segura a minha. O gesto é simples, mas cheio de significado. Agnes entende quando palavras não se fazem necessárias. Sorrio, quase rendido. Você já teve a sensação de que o passado, às vezes, insiste em te alcançar? Ela retribui o sorriso, antes de responder. Já. Acho que todo mundo sente isso em algum momento. Mudanças levam tempo, mon cher ami. Especialmente aquelas que acontecem por dentro. Sei que não é possível acelerar certas coisas. O que resta é continuar, um dia depois do outro, deixar que a vida chegue quando puder. Sinto o aperto suave da sua mão. Você merece ser feliz, Henry. Ela diz baixo, como quem recorda algo que não deveria ser esquecido. Obrigado, ma chère. Você sempre sabe o que me dizer. Ficamos ali mais um tempo. Deixamos que a noite se acomode entre nós. Falamos pouco, cantarolamos alguns trechos da música que toca ao fundo, enquanto a garrafa de vinho se esvazia. Quando percebo, Anne já adormeceu no sofá, o rosto relaxado, a taça esquecida na mesa. Me levanto devagar e cubro seus ombros com um cobertor. Lavo as taças na pia da cozinha, guardo o restante do vinho na geladeira, apago algumas luzes. Paro em frente à porta para pegar o casaco e reparo na pilha de papéis sobre a mesinha. Na primeira folha, um bilhete simples, escrito à mão. Não conte para Agnes. Um riso baixo me escapa. Seguro o manuscrito nas mãos, tentando lembrar em que momento Claire o teria deixado ali. Ela vem dizendo há semanas que não posso ler nada antes da hora, que ainda não está pronto. Saio do apartamento sem fazer barulho. Desço as escadas devagar, lendo a primeira página enquanto caminho. Do lado de fora, Paris segue no seu ritmo habitual. Vou até a lambreta, coloco o capacete, dobro as folhas com cuidado e guardo tudo na bolsa. Já sei como vou passar o restante da noite. Esse foi mais um ato de Sob a Mesma Face, e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo. Esse projeto é independente, feito com bastante carinho, e cada pessoa que acompanha me motiva a continuar. Se quiser ouvir os próximos atos, é só se inscrever no Substack e nas redes sociais. Nos vemos no próximo ato.